Direito e Literatura está de volta para falar do romance O Nosso Juiz, de Marcelo Carneiro da Cunha. Recebemos para isso o doutor em Direito, professor da La Salle, né, e desembargador do nosso Tribunal de Justiça, o Leonel Pires Wolvaira, foi doutor aqui pela Unicinos, e o doutor em Letras e escritor Dino Delpino. Bem, uma das coisas que eu queria... O personagem Antônio, eu me lembro do Castoriadis, quando ele fala dos índios bororos. Um etnólogo vai fazer uma análise com os bororos e mora 20 anos com os bororos, ele não é mais um etnólogo, ele vira um bororo porque ele incorpora o imaginário. O Antônio incorporou o imaginário Sim, ele se identifica São praticamente. Praticamente ele é uma personagem assimilada pela cidade. Uhum. Ele casa com uma moça que é da cidade, se ajusta e é tratado, inclusive, por esse casamento, ele é tratado pelos demais cidadãos como alguém da cidade, embora ele tivesse vindo de fora, tivesse nascido em São Paulo e veio adulto já para cá. Isso. E, de fato, ele, quando, inclusive, narra as relações posteriores com Juliana, por exemplo, ele recorda com uma certa afetividade o passado que eles tiveram durante esse episódio. Qual é o episódio final, afinal de contas, juridicamente falando? É que o Júlio, filho do Dr. Linhares, o chefão da cidade, o coronel Linhares, resolve promover uma investigação de paternidade porque o seu pai seria também pai de um amigo dele, que é o Bento, filho de uma serviçal da casa. Esse é, digamos assim, essa seria a matéria básica da narrativa. Que é o elemento que coloca classes sociais em conflito. Exatamente, exatamente. E ele incorpora tanto esse espírito da comunidade, o Antônio, que ele vai questionar o juiz se ele não voltava atrás. Porque ele, dentro da narrativa do livro, ele intima o doutor Linhares, o coronel Linhares, para comparecer ao fórum em razão dessa ação de investigação de paternidade. E tenta convencer o juiz, no qual o juiz diz, não, eu não poderia criar agora o chamado privilégio latifundiário. E que mostra um pouco essa questão. Outro, digamos assim, outro indicativo de uma certa, de uma dicotomia que ele, aí sim, ponto para o autor. Mas o Leonel, o Dino, o Leonel foi do Ministério Público, né? Ele é juiz pelo 5º Constitucional, que é um... Nós dois somos do Ministério Público. Então, ele entra para o judiciário, mas passou pelo interior e conhece bem, como eu, que entro no Ministério Público na década de 80, e eu sei que quando eu chego na comarca de Itaqui, eu e o Nereu Giacomoli, que também já fez programa com a gente, professor hoje, e que como juiz de carreira é colega do Leonel, nós fomos recebidos na entrada da cidade, do posto de gasolina, com foguetes e um grande jantar, com grande festa, porque a comunidade estava sem juiz, sem promotor há muito tempo. Faltou um pouco a figura do promotor nessa história aqui, porque os promotores são também protagonistas importantes. Isso é mais uma falha do nosso autor, que fala só do nosso juiz. Isso me parece uma questão. E agora, Leonel e Dino, essa narrativa toda, com esse protagonismo, com essa busca do estereótipo, nessa ambiguidade de criticar ou não, não mostra um pouco, digamos, esse é um problema da sociedade brasileira órfã por autoridade de um pai, também essa comunidade que ficou na ambiguidade do pai coronel com o pai juiz? Onde só há substituição de uma espécie de poder por outra espécie nisso, de poder. Queria que você falassem disso, talvez. E essa questão do poder, professor Lê, também ela é tão presente que esta personagem, durante toda a narrativa, quem é? Não é o Pedro, Maria, é o juiz. Pois é. Você notou isso, né? Sim.
Ele não tem nome? Ele não tem nome. Ele não tem nome. Pela É impessoalidade com que o anônimo. poder deveria ser exercido. É. Sim, talvez sim, mas não sei se era a intenção. Eu acho não, que também, pelo contexto da obra em que ela se desenvolveu também, acho. pelo contexto, né? Não, né? Pelo contexto, não. Pelo contexto está bem no estereótipo das relações. Acho que essa Que é o questão... estereótipo do juiz. O juiz é o juiz, ponto. Agora, convenhamos, Nas já que vocês estão comunidades. falando em estereótipo, a rigor, as personagens são todas estereótipos. Uhum. A Juliana, por exemplo, é uma sedutora estereotipada porque nem ela está se convencendo de que ela vai seduzir o juiz. Né? O padre é outro estereótipo. O Padre Estevão é outro estereótipo, trazido da Espanha, franquista, que bota todo mundo no inferno. Conservador bate nos fiéis. Usava a lei do Exatamente. relho. Usava Usava a o lei do relho. Exatamente. Todas as figuras são estereótipos. A personagem tem que ser trabalhada para ficar em pé. Esse é o problema. É. A personagem tem que ser trabalhada para ficar em pé. E essas personagens, elas são todas elas apresentadas num tom monocórdico. A impressão que se tem é que o narrador não se emociona com nada porque ele não tem emoção. Eventualmente, quando ele recorda o passado, ele se emociona um pouquinho, mas não tropo. Vamos ficar por aqui. E no final do livro, um pedido de desculpas muito mal feito. Exatamente. E a prisão do padre? Mais especificamente. Foi o crime de lesa padre, né? Pois é. Que ele... E a prisão do padre, aí falta um pouco da assessoria, na medida em que, qual era o papel da polícia, e, enfim, era uma coisa... aí, nesse ponto, o juiz acaba sendo o xerife da cidade. O delegado é citado 2 ou 3 vezes, só e não mais. E não mais. Não mais. E aí ele toma um ato de, quer dizer, em termos, a prisão que ele comete, Surge em do termos, nada. surge do nada. Ela, digamos, em termos legais, assim, não teria sentido, na medida em que nem poderia manter mesmo em 62, não me parece que o juiz tinha esse poder, a não ser arbitrário, claro. Mas ali no livro não era um poder arbitrário, porque eles queriam mostrar um juiz legal, não é verdade? Nesse A ideia sentido, é essa. A ideia de um é juiz essa. progressista contra... É um pouco ingênuo essa relação meio mecanicista do bom versus uma má estrutura. Assim, já que estamos fazendo uma crítica ao livro, não é assim também, Leonel? Com certeza. E essa questão, inclusive, do bom aparece muito no início da construção do sonho deles, em que alguns diálogos eles dizendo, não, esta comunidade precisa de lei, precisa de ordem, precisa de segurança, quando na verdade não é isto. Né? Claro. E aí depois, até de uma forma ambígua, a ausência da lei, porque o poder da comunidade, aquela vida na comunidade seria mais importante, preservar os valores daquela comunidade bons. Claro, e não ruins, se fala em democracia em nenhum momento também, né? Não. Passou e, longe. inclusive a própria, vamos dizer, briga, ou enfim, das duas cidades, ela é tocada muito levemente, não convence o leitor de que haja grandes discrepâncias entre A e B. Apenas o narrador dizendo, lá eles têm progresso, eles têm chaminé, e aqui não, é tudo casinha de chão batido, né? Fica nisso. Quer dizer, não há o tratamento de questões que justificariam, a meu ver, a narrativa, que seria o finalzinho, ele fica dissolvido. Fala, Leonel. E uma questão também que poderia ser bem explorada e claro, em detrimento de outras questões que poderiam ser retiradas do romance, que o juiz, na altura da página 167, se não me engano, ele acredita na separação naquela época entre a igreja e o Estado, exatamente por ocasião da prisão do padre, né? E isso é tratado num parágrafo. Claro, né? claro. Então, claro. essa questão que seria também importante para fazer análise sobre a perspectiva jurídica, de ciência política também. Poderia ter sido bem mais E eu acho que explorado. também o livro poderia ter aproveitado e transcender para o passado e para o futuro as relações sociais. Por exemplo, qual foi o papel do judiciário
em 64, como que o golpe pega as instituições. Acho que o livro podia ter explorado um pouco mais isso. Isso fica suposto apenas. Né? Dá a impressão que é uma sociedade infantil. Em que o corregedor vai até a comarca para remover o juiz. Então tem um pouco essa questão, né, de que ele poderia, para o futuro, também ter falado, aproveitar, digamos, dar um salto e demonstrar um pouco das relações, primeiro pós-64, quer dizer, que aí as garantias, e isso me parece que faltou, já que ele queria politizar nesse sentido de estrutura opressora versus o juiz progressista, por que não espichar um pouco para demonstrar depois como que as relações de poder se deram, né, Dino? Não quero fazer um romance em nome do a rigor, autor, acho, mas... Claro, aqui está escrito romance, a rigor eu acho que é uma novela... Uma novela que não se sustenta muito no seu todo literário, digamos assim. E do ponto de vista jurídico, é essa parte que a gente examinou e acho que não temos mais assim grandes... Né? Me parece que essa questão está muito mais nas críticas que se pode fazer ao livro com relação ao estereótipo do próprio juiz e desta certa orfandade que aquela, digamos assim, porque toda a pretensão de um romance, ela tem a pretensão de Macondo, né? Macondo é a metáfora do mundo, quer dizer, São João vai ser a metáfora do Brasil. Isso não tem sentido, não existe um romance sobre São João que não seja, digamos, universalizável, correto, Dino? Correto. A questão da garantia do judiciário para a sociedade também aparece de uma forma muito ambígua ao longo do texto e no final, inclusive, não há. Isso. Inamovibilidade não existe. Exatamente, perfeito, perfeito. Inamovibilidade não existe. Exatamente. Então, me parece interessante essas críticas. No fundo, de todo modo, também, o programa Direito e Literatura, ele consegue, ele faz críticas também às obras que aqui fazem, nem sempre só se elogiam, mas, de todo modo, acho que a ideia de fazer a construção, digamos, o ponto positivo é de que nós temos que começar a fazer uma espécie de romances judiciários, mas fazemos muito pouco no Brasil, uma reflexão, né, que se estenda em termos de criatividade narrativa, né? Claro. Estamos chegando ao final, quero agradecer ao Leonel por ter voltado ao programa e o Dino também. Quero aproveitar também aqui e dar o site do Dino, que é www.logoi.com.br, logoi.com.br. O Dino é um professor, é um escritor, e tem o seu site. O Leonel, muito obrigado por ter estado aqui de novo, né? E o Direito e Literatura de hoje fica por aí, né? Acesse o nosso site, www.unicinos.br/Direito e Literatura, tudo junto. Assista esse e outros programas e a qualquer momento, eu espero que esteja tudo no site. Lembre-se de participar do nosso programa com sugestões, comentários, mande cartas, se é que alguém ainda manda carta, através da nossa página da internet. Entre o endereço Facebook, pós-modernidade, facebook.com/Direito e Literatura, tudo junto. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.